Pai, é o Deus nosso protetor. O Senhor é um Deus poderoso na batalha. É o Senhor que vai na frente. É o Senhor que vai com autoridade, Pai. Porque se formos nós somente, Pai, nós iremos perder. Mas quando o Senhor está na frente, Pai, da batalha, o Senhor ganha todas. Não há uma batalha que o Senhor não perca, Pai. Por isso nós te apresentamos a nossas famílias. Proteja, Pai, nos dê saúde, Pai. Dê entendimento, Senhor, para que nós venhamos guiar as nossas famílias de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o mundo, Pai, ele tenta colocar uma definição, Pai, mas nós cremos que tem uma definição segundo a palavra de Deus, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem uma definição de família, Pai, e é isso que o Senhor quer para nós. Toda a família que o Senhor criou, Pai, é perfeita, a definição é perfeita, Senhor. Nós somos falhos, Pai, mas o Senhor está nos aperfeiçoando diariamente, Pai. É o que nós te apresentamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, igreja. Hoje eu fiquei incumbido de trazer a palavra da oferta. Um momento muito importante do culto da família também, né? E vamos ler lá em Marcos 14, do 41 ao 44. Amém? E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade, vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositavam do que sobrava. Mas esta, da sua pobreza depositou tudo que tinha, e todo o seu sustento. Amém? Primeiramente eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui com a minha família, né? Hoje eu casado com a minha esposa, né? E hoje nós temos a oportunidade de glorificar a Deus com as nossas vidas, não somente com aquilo que nós ganhamos, né? Mas com hoje o nosso culto, o nosso louvor, a nossa vida, né? E apesar do nervosismo de a primeira vez estar aqui com a igreja, me alegra muito o coração de eu poder ter essa oportunidade, né? Quantos não têm essa oportunidade? Como aqui diz na passagem, né, que era uma viúva. Mas hoje, não somente eu, mas todos os nossos irmãos que estão aqui, com seus filhos, com suas filhas, né? Agradeço e honro a Deus muito pela minha filha também, Letícia, que está aqui com a gente, que está sempre nos acompanhando quando ela pode, né? E que hoje a gente venha honrar o Senhor com o nosso melhor, porque o Senhor, Ele observa muito, como aqui diz a passagem, né? O Senhor observava todos, mas naquele momento, quando aquela viúva passou, ela trouxe o seu melhor para o Senhor, com fé, porque ela poderia até não ter como suprir a sua necessidade para o dia seguinte, mas ela entregou tudo que ela tinha, né? Então, que a gente possa entregar tudo do nosso coração. Pode ser o pouco, né? Pode ser R$1, R$2, né? Pode ser bem mais que isso, mas que a gente entregue com o coração hoje, né? Que é isso que o Senhor quer, que a gente oferte com o nosso coração, com os nossos louvores, né?
Então, que a nossa amada igreja venha hoje, né, dar o melhor para o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Amém? Posso orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, tocar a cada coração, Senhor Jesus, nessa noite. Que a gente venha dar o nosso melhor, Pai amado, de tudo aquilo que o Senhor nos entrega, porque o nosso sustento, Pai amado, não depende de nós, mas depende de Ti, Senhor Jesus. E, Senhor Jesus, eu te peço que Tu venha abençoar a Tua igreja, né, no decorrer da semana, no seu trabalho, na sua faculdade, naquilo que nós fazemos para trazer o nosso sustento. E que a Tua casa, que a Tua obra venha a ser sustentada, Pai amado, com aquilo que Tu nos entrega, Pai amado, e nós viemos entregar para Ti neste momento, nessa noite, Pai amado. Eu que te peço, te agradeço, no Teu santo nome. Amém.
Aleluia. Quantos querem receber nessa noite o nosso pastor Paz, que estará com oportunidade para pregar a palavra do Senhor? Está com o Senhor, meu pastor? Amém. Aleluia. Obrigado. Amém. Eu saúdo a igreja com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois da mensagem do pastor Samuel ontem, lá no Sambódromo, no Santódromo, a gente deve ter um novo conceito de paz agora, de saudar, né, com a paz do Senhor. Porque tem às vezes pessoas que a gente dá a paz do Senhor, ele nem diz mais a paz do Senhor, ele só faz dizer assim, Senhor. Paz do Senhor, irmãos, Senhor. Aí nem termina mais. Então agora a gente tem que a paz do Senhor é uma saudação de cristão, né? De quem serve a Deus, que ama a Deus, vive para Deus. Meus irmãos, eu trabalho para Deus no Rio Japurá, 4 dias de viagem daqui lá. O município é Maraã, mas eu não fico em Maraã. Eu fico mais ou menos umas 16 horas de Maraã. 8. A gente pega e vai esse tempo, essa distância toda, ao todo de Maraã, de Tefé para Maraã, em torno de 16 horas. E nós estamos num local chamado São José do Cuyucuyu. Lá são os índios Miranha, onde nós trabalhamos para o Senhor. E as dificuldades são tamanhas, mas as bênçãos são muito maiores do que as dificuldades. E graças a Deus, porque quem é chamado para fazer obra de Deus, ele deve ter sempre essa consciência de se colocar sempre na disposição de Deus, e tudo que você for fazer para Deus, faça com alegria. E não se esqueça que você e eu fazemos parte da família de Deus. Hoje é um culto de família. E se é de família, quando a gente vai falar de família, só pensa na minha família, no meu pai, minha mãe e meus irmãos. Ou eu, minha esposa e meus filhos. Ou como é que está a minha família? A gente pensa logo assim, eu penso assim também. Mas hoje nós vamos falar, não vou falar da minha família. Eu quero falar hoje, trazer uma mensagem para você sobre não a minha família nem a sua família, mas falarmos sobre a família de Deus. A família que Deus conta aqui na terra. A família que um dia vai se apresentar diante de Deus. O corpo da noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá, irmãos, no Cuyucuyu, a gente treina de dia, matando carapanã. Não, mutuca. De noite, carapanã e morcego. Tem uns morcegão lá que gosta de chupar sangue, que é uma benção, irmão. Você precisa ir lá. Tem uns morcegos que eles têm assim, mais ou menos 1 metro de asa de uma ponta a outra. O corpo dele é do tamanho de um frango. O morcego vai lá de novo, naquele mesmo, vai te chupar de novo, 3 vezes. Irmão, por que tu está assim tão amarelo? Ô pastor, já faz 3 noites que eu sou chupado de morcego. Então a gente dorme com um lado, o olho abrindo o outro, vigiando os morcegos, que tem muito. Ou então se proteja debaixo de um mosquiteiro, de uma lona bem grossa. Entendeu? É uma benção, irmãos. E lá tem uma formiga. Antes de vir para cá, eu estou reformando a pastoral da igreja.
A gente vai, tá no Igapó, que agora está tudo cheio, carregando estaca de madeira com água aqui no joelho, para chegar, sair da terra firme, entra no Igapó, aí anda como daqui lá para o outro lado da rua para pegar a canoa, para pôr as madeiras dentro da canoa. Você vê assim, o pastor está... Taioca, irmãos, ela ferra, uma ferrada de formiga normal, mas daqui um minuto e meio, eu acho que o veneno vai fazendo efeito, aí é que vem a dor, mas é dor, aí o corpo sai, mas a cabeça fica dela grudada na pele, é maravilhoso. Eu fico pensando, eu sou da família de Deus. E Deus me colocou nesse lugar porque Ele conta comigo e confiou em mim essa missão. E tudo que nós vamos fazer para Deus, devemos fazer com alegria. Estar sempre disposto, irmãos. Hoje tem essa igreja. Mas minha esposa, essa mulher bonita aqui, ela é dessa tenda aqui, ela morava bem ali. E ela trabalhou muitos anos aqui nessa igreja na tenda. E depois, eu acho que estava terminando de aprontar quando ela saiu daqui. Nós somos frutos do trabalho daqui da obra da Assembleia de Deus aqui no Lírio do Vale. Então, eu fico feliz de retornar a esta região do bairro do Lírio do Vale. Aqui tinha um geladinho, nós íamos fazer o líder de mocidade, ia fazer vigília aqui atrás. Eu sou desse tempo. Tem mais de 40 anos. Mas eu sou novo, irmão, viu? Faz um tempo eu conheci a pastora Sônia lá no Lírio do Vale 1. Eu fui líder dela, não foi? De jovem. Então faz um tempinho, né? Pastor Nonato nem existia nessa época. Outra igreja. Né? Glória a Deus. Irmãos, agora vamos para a palavra. Lucas capítulo 15. Certo homem tinha 2 filhos, mas moço deles disse: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Bem, agora vamos ler o versículo 25. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um de seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes e mataste-lhe um bezerro cevado. Ele disse, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Amado Deus, em teu nome, Senhor, eu quero agradecer a Deus pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar nessa noite as palavras que saírem da minha boca, porque a tua palavra já é abençoada. Ensina-nos, ó Deus, o que tu queres trazer para a tua igreja nessa noite. Que eu seja apenas o transmissor do conteúdo do que tu queres falar com a tua igreja nessa noite. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. E a igreja diz, aplauda Jesus bem forte nessa noite. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Por falar de família, esse texto da Bíblia, nós temos aqui um pai, diga comigo, um pai, dois filhos e a igreja. Essa é a família. Diga, essa é a família. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos nesse texto aqui uma família que Deus escalou, uma família que Deus instituiu na terra. E esta família, na visão de Deus, quando ele escreveu há mais de 2000 anos atrás, ele estava demonstrando para nós hoje a família que ele queria preparar nessa terra para levar aos céus. E esse pai aqui, com esses dois filhos, representa a família de Deus aqui na terra, portanto, a sua igreja. Assim como a Bíblia diz que existe dois caminhos, nós temos nesse texto da palavra de Deus dois tipos de filho. E eu queria levar você a este pensamento desses dois tipos de filho da família de Deus aqui na terra. De como a igreja do Senhor e a família que Deus constituiu na terra, como é que Deus nos olha hoje, e como é que nós vamos pensar assim, será como é que Deus está me vendo hoje na igreja? Que tipo de crente e que tipo de filho de Deus eu estou sendo na casa de Deus? Então, como o texto é bem conhecido da igreja, então o pastor não precisa ter tanto trabalho assim. Mas eu quero chamar a atenção nessa noite para vocês, nesses dois filhos, que Jesus nos alerta para a sua igreja, como família de Deus na terra nesses últimos dias. O que acontece hoje na igreja do Senhor? E que tipo de filho está sendo criado na igreja, que faz parte da família de Deus? Muitos aqui já se desviaram e muitos já voltaram. E geralmente quando a pessoa se desvia, que volta novamente, ele volta diferente. Ele volta com um desafio tão grande, porque ele não quer mais errar. Ele não quer mais viver o engano que ele viveu ao sair da casa de Deus. E a gente vai observar, irmãos, que quando esse jovem diz assim, olha, meu pai, é como se ele estivesse dizendo hoje assim, olha, pai, eu não estou afim mais de ficar nessa igreja não, eu estou
não sinto mais a tua presença. Eu sinto assim, não sinto mais alegria. Eu vou me desviar. E a gente se desvia, vai embora. Mas lá no mundo, o diabo só está esperando. E lá no mundo ele sofre todas as dificuldades que possam existir. E muitos irmãos que se desviam, às vezes a sua vida é ceifada. E ele nunca mais volta à casa de Deus. Mas bem-aventurado é aqueles que voltam assim como eu voltei, como ela voltou, e muitos outros que estão aqui. Agora eu fico olhando e pensando, como é que Deus nos vê como seus filhos aqui na terra? A pergunta dessa noite, como é que eu estou vivendo na casa de Deus? Como família de Deus? Será que Deus pode contar com você nesses últimos dias? Como é que está sendo a sua atitude como família de Deus e como filho de Deus? Primeiro, como família, porque nós temos dois aspectos de ver a família, um no individual e a outra no coletivo. Se a gente for olhar no coletivo, será que você e eu estamos verdadeiramente unidos num propósito de servir a Deus como família de Deus? E se a gente for olhar no individual e eu como filho de Deus, eu estou realmente fazendo a vontade de Deus, eu estou lutando para que a família de Deus permaneça de pé e eu continue alegre esperando a volta do Senhor Jesus voltar. E aqui, irmãos, a gente vai olhar um pouco a figura do filho que ficou. Vejam bem, irmãos, todos nós, quando a gente volta para a igreja, a gente vem, abraça o irmão, fica feliz porque aquele irmão voltou. Mas nesse texto da palavra de Deus, a gente vê que o irmão que estava na casa do pai, família do pai, ele não ficou contente quando seu irmão voltou. No versículo 27, ele diz assim: esse teu filho, ele trata a volta do irmão com uma indiferença grande. E você pode observar uma coisa, esse filho, ele estava na casa do pai. Do seu pai, porque ele estava na casa do pai, mas ele desconhecia o pai. Irmão, quantas e quantas vezes nós na casa de Deus deixamos de fazer a vontade de Deus? Quantas das vezes a gente vê a igreja sofrendo, se arrastando, e nós fazemos vista grossa para os acontecimentos? E Deus está olhando e dizendo: meu filho, eu conto contigo, tu faz parte da minha família. Eu te salvei, eu te resgatei. Eu conto contigo aí na terra. Mas a gente faz de conta que Deus nem está falando com a gente. A gente muitas vezes ignora o que Deus está falando conosco. Você e eu fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. E quando o pastor te chama para um cargo, levante, pule e glorifique a Deus. Porque se o pastor te chamou, o seu líder te chamou
para assumir um cargo na casa de Deus, é porque Ele viu em você uma capacidade que não viu em mim. E se você tem alguma capacidade, foi Deus que colocou em você. E nós precisamos nos levantar e nos colocarmos diante de Deus. Nos alegrarmos diante de Deus. Porque Deus nos viu. Não tenha medo. Quando o pastor lhe chamar para pregar, pregue. Lhe chamar para... Eu nunca cantei. Mas vá lá e cante. Louve e glorifique o nome do Senhor. Quando eu aceitei Jesus com 8 meses de crente, o dirigente me chamou para ser auxiliar. Isso em 84. E eu fiquei pensando, eu subi o púlpito, isso no Lírio do Vale 1, as pernas tremiam mais do que vara na correnteza. Eu peguei o microfone e saudei a igreja e fiquei sem palavras. Olhei para o dirigente e disse assim, o que é que eu digo? Os irmãos riram. Ele disse, fala que Jesus salvou a tua vida, Ele te transformou. Então vejam bem, irmãos, este filho, ele foi revoltado. Ele se revoltou contra o seu pai. E ele não saiu, ele estava dentro da casa com o seu pai, mas ele não conhecia o seu pai. Porque se ele conhecesse o seu pai, ele não teria agido como ele agiu. A gente muito pregou, eu muitas vezes preguei esse texto, e já vi muita gente pregar. O pai deu para o filho mais moço a parte que lhe cabia. E foi mesmo, a Bíblia diz assim. Mas a gente esquece da outra parte. Porque quando o pai distribuiu a fazenda, ele repartiu e deu uma parte para o que saiu e deu uma parte para o que ficou. Ele deu também a parte da fazenda para o que ficou com ele também. Sabia disso? Pastor, onde é que está escrito isso que eu não achei? Vou te mostrar. Isso é escola bíblica dominical. Quem é que frequenta a escola bíblica dominical aqui? Levanta a mão. E esse resto que não levantou, por que não frequenta? Então comece a vir para você aprender. Vou lhe mostrar. Lucas capítulo 15. Versículo 12. Está escrito. Abra a sua Bíblia aí. Lucas, a Bíblia vai responder o que eu estou falando. Lucas 15, capítulo 12, diz assim: E o mais moço dele disse ao pai: Dai-me a parte da fazenda que me pertence, vírgula. E ele repartiu por eles a fazenda. Amém? Amém ou não amém? Ele não repartiu ou não partiu? Repartiu no meio. Meu filho está aqui, a metade é tua e a metade é tua. Ele repartiu, irmão. O que saiu levou a sua parte. Mas o que ficou, o abusadinho ficou, recebeu também a herança dele. Agora escuta essa aí. Isso aqui é um tipo de crente que tem também na igreja, de filho, que faz parte da família de Deus, que recebe as coisas, recebe as bênçãos e não obedece a Deus. Olha o que ele diz aqui.
E disse-lhes, no versículo 27, veio esse teu filho. E ele disse, veio o teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Olha aí. E não queria entrar. Irmãos, vejam bem só uma coisa. O homem, ele estava totalmente revoltado, porque o seu irmão havia voltado. Ele se indignou. E ele não queria entrar na casa. Ele não queria comemorar junto com o seu pai, a alegria do seu pai, porque o seu irmão havia voltado. Olha, pense quando Deus olha para a família que Ele constituiu aqui na terra. Como é que Deus vê? Como é que está o coração de Deus? Ao olhar muitas vezes as nossas atitudes na casa de Deus. E que a gente quer fazer o que nós queremos e deixamos de fazer a vontade de Deus. Não, eu quero fazer do meu jeito, esse pastor está errado. Não, pastor, não quero ouvir o senhor não. Eu quero fazer do meu jeito. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu cheguei no meu campo, lá, tinha uma família que ele tinha doado a casa, o terreno, e nós fizemos a casa. E aí nós estávamos na igreja, mas era uma família grande e o filho era o dirigente da igreja. Mas só que eles começaram agora a convidar outras pessoas de outras denominações, que não eram da nossa igreja, porque existe uma ordem, uma determinação do ministério da nossa igreja, que só vem pregar na nossa igreja quem é membro e quem é pastor da Assembleia de Deus. Está correto, porque chega qualquer um com vento de doutrina, chega no púlpito da igreja para ensinar heresia, coisas que não estão na Bíblia. É por isso que existe um monte de igrejinha por aí espalhado. Isso tudo é desviado da Assembleia de Deus. Porque não querem se submeter à vontade de Deus, estão na casa de Deus, mas se revoltam contra Deus. Filhos de Deus se revoltando contra os próprios filhos, contra o pai, e saindo e fazendo do seu jeito. Existe agora, tem os irmãos da revelação. Quando Deus me revela, eu falo, mas eu não vou inventar a revelação. Ah, irmão, no culto não teve revelação não, então não prestou o culto. Só é bom o culto quando tem revelação. A maior revelação já está aqui, ó, na palavra de Deus. Essa é a palavra revelada que Deus nos deu. E aí esse irmão começou a trazer gente de outras denominações, e começou com revelação na igreja, e como é uma igreja que é distante da onde eu estou, eu não estou lá direto, tem um dirigente lá, e um dia na revelação que veio esse irmão de Tefé, e revelou lá que tinha uma mulher na igreja, que ela estava em adultério. E Deus me revelou, ela está em adultério. E aí, a mulher estava há pouco tempo na igreja, nova convertida, e o marido não era, terminou o culto, aí os faladores, que tudo é pequeno, falaram logo para o cara, lá na igreja, o pastor revelou que a tua mulher está em adultério, está te traindo. O cara passou a mão na cabeça, e eu não estava lá. E aí queria matar a mulher. Deu uma confusão, o homem queria matar a mulher. Se o homem mata essa mulher, você já viu a confusão que ia dar? Entendeu, irmãos? Por causa de revelações da carne. E se fosse verdade, Deus não faz um negócio desse, irmão. Deus não faz, irmão. Irmão, e eu fui lá,
apaziguo daqui, dali e tal, vira e mexe. Vou trocar esse dirigente. Quando a família soube que eu ia trocar, no dia da posse do outro, a mãe veio e o pai disse, eu não vou nem lá, porque estavam tudo contra mim. E não queria que eu trocasse o dirigente. E quando eu orei pelo dirigente que estava saindo, agradecendo a ele que eu estava empossando o outro, ela se levantou do banco. Pastor, assim mesmo, você é um Judas. Se levantou, disse um bocado de palavras, de blasfêmias contra mim. A filha saiu chorando, chegou lá, o pai, ela disse assim, minha filha, por que está chorando? Aquele pastor sem vergonha, está fazendo tudo errado. Porque fingiu desmaiar, o pai pegou um teçado e ia lá na igreja me matar. Vocês nem iam me conhecer, irmão. O cunhado pulou na frente, o genro, não faça isso, e foi a maior confusão deles lá, e o homem queria vir me matar, e o pessoal seguraram ele lá, foi a mão de Deus, e ele não veio. E essa mulher perturbou, irmão, e eu calado. Fiquei calado. Quando eu terminei de orar pelo irmão, eu dei o microfone para ele, o dirigente, o novo empossado, pegou e disse assim para mim, pastor, eu não me sinto em condições, pastor, de ser dirigente, porque eu fui ofendido moralmente, eu e minha família, que ela ofendeu o irmão que estava empossando, assim no meio da igreja mesmo. Era tipo esse rapaz daqui que Jesus contou, se indignou e não aceitou, porque ela não queria, não, Assembleia de Deus, esse pastor está em pecado. Ela queria que a igreja fosse do jeito dela, e ela estava se preparando com os outros para tomar a igreja. Quer tirar a placa da Iadã e botar a igreja pentecostal do fogo vivo que desceu do céu. Porque esse povo é assim. Essas placas, essas igrejas assim, igreja pentecostal, a luz viva, igreja pentecostal do anjo brilhante, igreja pentecostal não sei o que. É só assim. Corra dessa igreja. A sua igreja tem 107 anos, essa igreja. Se orgulhe de ser membro dessa igreja, porque ela não foi fundada em fundo de quintal, não. Essa igreja tem 107 anos, fundada por Daniel Berg e Gunnar Vingre, através de uma revelação dos Estados Unidos, do estado Grã-Pará, e de lá essa igreja tem 107 anos. Porque a maioria das outras que tem por aí, é tudo sair da Assembleia de Deus, porque pastor queria ser pastorzão e não podia, brigou com o pastor e saiu e foi fundar a igreja dele. Irmão, aí quando o homem disse assim, eu não quero, não aceito, pastor, empossado, o homem na hora já desistiu. Não quero mais, pastor, fui ofendido, moralmente, eu e minha família. Tudo bem, meu irmão, aceitei, eu entendo você. Só disse, irmão, vamos ficar de pé, vamos orar e terminar o culto, que não tinha mais clima para nada. Disse assim, a partir de agora, essa decisão está nas mãos de Deus. E Deus é quem vai resolver essa causa. Não sou eu. É Ele. Ele é o dono dessa igreja. E Ele vai resolver esta causa. Fui embora, irmãos. Dessa igreja, para onde eu moro, é umas 2 horas ou 3 horas. Mas de noite, escuro. Irmãos, eu tenho medo de viajar de noite. Eu sempre durmo e vou de manhã. Mas nesse dia, eu estava tão perturbado, nervoso e magoado. Eu disse assim, eu vou no escuro mesmo. E fui embora. Essa mulher saiu e foi para casa. Quando ela chegou na casa dela, que ela deitou para dormir, atacou uma dor nela.
Ai, 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 levaram ela para o polo, o médico, o enfermeiro aplicou injeção para dor, anador, tudo que foi de anador, de remédio, e a dor aumentava mais. E ela ficou gritando, chegou meia-noite gritando de dor, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, gritando de dor, não tinha remédio nenhum que fizesse a dor passar. Ela chamou o filho e disse, meu filho, o que é que eu faço, meu filho? O filho é de mamãe? Isso é a mão de Deus na senhora. Porque a senhora se levantou contra aquele homem que é o anjo da igreja. Ela disse, meu filho, reúne a igreja, eu quero pedir perdão da igreja e do pastor. Mamãe, até da igreja dá para reunir, agora o pastor não está mais não. Meu filho, mas eu quero pedir perdão do pastor. O irmão reuniu a igreja e ela foi pedir perdão da igreja umas 7 da manhã, antes dos irmãos ir trabalhar. Quando ela pediu perdão da igreja, a dor passou. Aplauda Jesus, irmão, porque isso aqui é uma coisa de Deus. Eu estava no cuiu, ligaram para mim, pastor, o senhor pode vir hoje aqui? Não, não dá não, eu estou ocupado, estou em outra igreja. Contou a história para mim. Na outra semana eu vou. Na outra semana eu fui. Fiz uma reunião com a igreja. E eles vieram pedir perdão de mim, pelo que as ofensas que eles tinham feito se levantaram contra mim. E o nome do Senhor foi glorificado. E o homem que tinha revelado da mulher que estava em adultério, na outra semana, lá no município que ele mora, no Arini, um caminhão desceu de lá e passou por cima dele. Ele não morreu, mas está em cadeira de roda. Irmãos, quando a Bíblia fala, quando Deus fala, esteja atento. Quando Jesus falou de família, da sua família, o cuidado que Deus tem com você é grande. Não se levante contra, obedeça. Faça o que for possível para que você esteja sempre na presença de Deus. Seja um filho amado de Deus, não seja um rebelado. Está aqui. Me dê esse papelzinho aqui, por gentileza. Olha o que está escrito aqui. Hebreus, capítulo 12, parte B do versículo 14. Segui a paz e a santificação, o qual ninguém verá a Deus. Os filhos de Deus têm que viver santificados e obedientes na casa do Senhor. Tem gente que está na igreja em briga e em contenda. Perde tempo discutindo um com os outros. Não me submeto não. Eu não vou fazer não, quiser que faça. Irmão, se você está aqui é porque Deus te chamou, Ele te ama e Ele quer uma nova mudança de vida na vida da sua igreja. E nós precisamos, como noiva de Cristo, nos prepararmos para a volta do Senhor, e Ele está voltando. A família que Deus quer, irmãos, a sua família é uma família de atitude de mudança, de características espirituais. Ele não quer filhos briguentos. Ele não quer filhos mentirosos. Porque esse filho que fazia parte da família de Deus, ele estava na igreja. Mas ele era mentiroso. Porque ele disse assim, mas meu pai, eu estou há tanto tempo aqui contigo, e tu não me deste nem um cabritinho para me fazer uma festa com meus amigos? E o dinheiro que o pai deu para ele? A outra metade que o pai deu para ele? Não faz sentido, não?
E daí ele dizia, e o pai disse assim, mas meu filho, o que é meu é teu. Mas ele estava dentro da casa de Deus, mas ele estava perdido dentro da igreja. Irmão, tem muita gente perdido dentro da igreja. Diz assim, pastor, você é metido a bonzão, é? Eu já tive também perdido dentro da igreja. Eu não me achava dentro da igreja, mas era porque eu me excluía. Eu achando que eu me excluindo dos deveres da casa do Pai, eu achava que eu estava fazendo o melhor, mas eu não estava. Por isso, não se exclua. Levante a sua cabeça, marche em frente, chegue com o pastor e diga assim, pastor, eu estou aqui. Conte comigo. Conte comigo para visitar. Conte comigo para evangelizar. Conte comigo para a limpeza da igreja. Conte comigo todas as horas que o Senhor precisar. Conte comigo. E eu quero dizer que assim Deus vai se alegrar de você e vai olhar assim, esse é meu filho amado, eu tenho prazer em ti. E ele estava imbuído na mentira. Esse irmão, ele só queria fazer a confusão na igreja. Ele era mentiroso. Ele era ingrato. Desrespeitoso. Porque não respeitou nem o seu pai. Ele encarou o seu pai. E disse não para o seu pai. Ele enfrentou o pai. Ele disse, eu não entro nessa casa. Ele era insolente. Ele era preguiçoso. Ele não queria contribuir com o trabalho na casa do pai. E ele ainda queria era pagamento. Eu trabalho, mas se me pagar. Se não me pagar, eu não trabalho. Porque ele cobrou do pai, irmãos. Enquanto o outro disse assim, quantos trabalhadores de meu pai está comendo do bom e do melhor, e eu estou no chiqueiro de porco, comendo o que o porco come. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei diante do céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Olha o aspecto do arrependimento, de um filho que está voltando. Antes foi arrogante, mas agora estava humilhado. Ele entendeu que sem o seu pai ele nada era, e sem a presença do seu pai, ele estava agora mendigando na rua, e não tinha nem aonde morar. O seu travesseiro era porcos, e o seu alimento era as bolotas do porco. E ele diz assim, eu vou voltar. Eu não quero mais nem, porque o que eu fiz, eu acho que meu pai nem vai me querer. Mas eu vou dizer assim, olha, meu pai me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. Eu faço parte da tua família, pai. Mas o que eu fiz, não sou digno de ser chamado de teu filho. Eu quero ser pelo menos um dos teus trabalhadores, porque eu sei que teus trabalhadores têm roupa limpa, ele anda cheirosinho, ele tem café, tem almoço e tem janta, e dorme num colchãozinho e tem um cobertor. Para mim assim já é bom demais. Aleluia. Mas o pai disse, não, você saiu, mas você nunca deixou de ser meu filho. Você continua sendo meu filho. Dá um banho nele, troca a roupa dele, penteia ele, passa um perfume nele, colocou sapatos nos seus pés e colocou um anel no dedo.
como símbolo da aliança que o pai estava fazendo agora com o seu filho. E é essa aliança, e é esse arrependimento que Deus quer da sua família, dos seus filhos, na sua casa. O que é que Deus quer? Filhos bondosos, generosos, humildes, que se submetam à vontade de Deus, e não filhos rebelados, que querem fazer o que bem quer, e que não ouvem a voz de Deus. Irmão, nós precisamos mudar as nossas atitudes nesses últimos dias, porque muitas das vezes nós queremos fazer o que nós queremos e esquecemos daquilo que Deus quer para nossas vidas. Quantas vezes o pastor precisa de um professor da escola bíblica dominical? A pessoa diz, não, não quero. Irmão, tem alguém para fazer a limpeza da igreja? Tem não. Preciso de alguém para ser o porteiro da igreja. Aí, irmão, vai lá, vai tu lá. Vai. E tu? Não tem não. Irmãos, Deus está falando contigo nessa noite. Você e eu somos a família de Deus, e como família devemos ser unidos. Porque o diabo veio para separar. O diabo trabalha contra a igreja. E ele entra às vezes no nosso meio, e faz dissensões entre nós para brigarmos uns com os outros, e deixarmos de ser irmão. E o irmão diz, eu nunca mais vou para essa igreja. A culpa não é da igreja. Ah, eu vou me mudar. Vai, para onde tu for, vai dar confusão, porque o problema não é a igreja, o problema é você. Fique na igreja e mude você as suas atitudes. E sirva a Deus. Nesses últimos dias, irmãos, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Olhar a igreja como família de Deus. E como família, nós devemos estar mais do que unidos uns com os outros. E não, irmãos, brigando. Porque quando Jesus contou esta parábola, ele estava dizendo aqui, que ele não queria. Irmãos, uma coisa aqui tão importante. Quando o filho diz isso, é claro que Deus estava vendo que o filho estava mentindo para o pai. Se fosse eu ia logo jogar na cara do meu filho e dizer, rapaz, mas eu não te dei a parte da herança também. Eu tenho certeza que você ia falar também a mesma coisa. Mas Deus não falou. Deixa quieto. Deixa quieto, porque Deus sabe de todas as coisas. E essa igreja é tão bonita, tão grande, mas tem um bocado de cadeiras vazias. Por que que elas estão vazias? Aonde está aquele irmão que você sabe que ele era para estar aqui e não está? A responsabilidade é de cada um de nós. Irmãos, na época, no Lírio do Vale, quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu era uma águia, eu continuo sendo, só que uma águia com mais juventude hoje. E aí, o irmão, a pessoa aceitava, nesse tempo não tinha negócio de escola de líder, não tinha líder de célula, não tinha nada. O que tinha era homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Quando alguém aceitava Jesus como Salvador, alguém já mirava, esse ali vai ser meu. Aquela ali vai ser minha, eu vou cuidar dela. E o pastor não tinha nem pastor, era dirigente, deixa comigo. E no dia que eu aceitei Jesus como Salvador, tinha um homem chamado José Dias, ele morava atrás do Lírio do Vale 1, lá naquele meio igarapé que tem, ele era marceneiro lá. Ele viu, foi um dia de quinta-feira, tinha pouca gente na igreja, ele estava lá. Ele me viu. Aí quando foi no outro dia,
Ele foi lá, bateu na minha porta. Eu olhei e vi que era ele. Ô, irmão, paz do Senhor, irmão. Ele foi logo me dando a paz do Senhor. E eu fiquei olhando para ele assim. Aí ele pegou. Ei, irmão, quero falar contigo. E aí, eu tinha aceitado com raiva. Aí eu entrei, ele sentou e disse assim, olha, você aceitou Jesus, eu vi você. E eu vim aqui para dizer para você que você pode contar comigo. Por que der e vier. Eu vim aqui, olha, tem oração de madrugada. Oração de madrugada. Eu venho te buscar para a oração da madrugada. Que hora tu sai para trabalhar? Eu saio às 7 horas, então vamos orar das 5 às 6. Rapaz, o homem me levou logo para a oração de madrugada. Ele colou em mim. E ele não me largou, irmão, ele parecia o Sombra atrás de mim. Era, ele parecia, o senhor sabe quem eram os irmãos da Dia. Ele era magrinho, ele me achou bonito, né? E atrás de mim não me largava. Me levava para o culto na rua. Eu com um mês de crente, lá em cima, perto ali da irmã Francisca, aí naquela carreira ponte de pregação nossa, aí ele, um dia, rapaz, ele não sei como ele me levava. Eu não convertido. Vamos ver aqui, o irmão pai vai pregar aqui. Me deu o microfone e eu olhei para ele assim. Irmão, o que eu digo? Diz qualquer coisa aí, irmão. Ora, me deu uma bronca. E eu preguei, irmão, e foi indo, querendo cair, ele me juntava. E ele disse assim para mim, outra hora eu conto esse testemunho. Se vocês aceitarem, eu vim depois dessa vez aqui, porque... Aí ele disse assim, um dia ele disse para mim assim, eu já tinha 1 ano e ele com 1 ano atrás comigo. Não me largava, não. Ele disse assim, irmão, eu só vou te largar quando eu sentir que tu já é adulto suficiente espiritualmente. Eu vou te soltar. Ele disse para mim. Tá para ti? E não tinha ali, não era líder de nada, não. Não tinha sido líder, como é que eu disse agora? Escola de líder. E não tinha nada disso, não. Era. Não tinha consolidação, ele era a consolidação. E um dia, eu fui para a construção de uma igreja na nova cidade, na cidade nova, que a igreja construía uma igreja por dia. Veio na reunião, o dirigente disse assim, olha, domingo a gente vai construir uma igreja, que veio os missionários dos Estados Unidos há uns 30 anos atrás. A Assembleia de Deus construía uma igreja por dia. Quem lembra disso aqui, levanta a mão. Eita, vocês são muito novinhos. Será que eu sou mais novo do que vocês? Por dia, irmão. Aí, eu vou. Rapaz, trabalho na igreja, eu pulava. Bater massa é comigo. Botar tijolo, eu digo, eu ajudo, mas não sei botar, mas eu vou. Construir a igreja por dia, chegamos lá. 7 horas o caminhão passa. Eu pulo dentro do caminhão, fomos embora. Chegamos lá, eu ainda tenho que ir nessa igreja. Aí construíram a igreja, chão batido, fomos levantando a igreja, aí era uma equipe monstro. Um fazia a parede, outro fazia a porta, outro já fazia janela, outro já fazia outro já cobrindo. 3 horas da tarde terminou. É o culto na igreja. Outro ia fazendo os bancos, tudo batido, o chão batido, e os bancos, 3 horas já a parede sendo feita até atrás, já ia pintando. 3 horas, a igreja pronta. Vamos inaugurar. Entramos para inaugurar a igreja, todo melado de serra, pó de serra, barro e tudo. Quem financiava esse projeto eram 2 missionários americanos. Nesse dia, o missionário americano foi pregar, dizendo que ele tinha tido uma visão de Deus, que Deus mandou que ele viesse para o Amazonas, ajudar a igreja do Senhor aqui em Manaus, e a igreja era a nossa Iadã, glória a Deus. E aí, irmãos, a igreja pegou fogo. Os crentes, tudo fedendo a CC, com pó de serrote, melado de barro, tudo cheiroso, mas cheio do Espírito Santo. E eu era catador de ser batizado com o Espírito Santo. Eu orava, tinha outra hora nos 5 meses para ser batizado, mas Jesus nem olhava para mim.
E nesse dia o vento foi tomado assim, meu irmão, eu estava no meio do bolo. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Enquanto o americano pregava, eu não sei inglês, mas quando eu estava sendo batizado com o Espírito Santo, o que o pregador falava em inglês eu entendia como se ele estivesse falando em português. Ele é o Senhor das línguas. E eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Eu estava fazendo o quê? Trabalhando para Deus, fazendo a casa de Deus, família de Deus unida, e fazendo a obra de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Eu volto. No outro dia a gente tinha culto aí no Lírio Vale 1. O irmão José Dias, no dia eu disse, irmão José, ele era moveleiro, fazia uns movezinhos, botava no carrinho de mão, um banquinho e ia vender. Ele disse, não vou não, porque eu tenho um banquinho para entregar, era o meio de comer. Tá bom. Aí, mas tu vai? Eu, rapaz, eu acho que eu vou. No outro dia, eu estava na igreja, e ainda ia começar o culto. Ele entra na igreja, e ele me olha, e diz assim para mim, tu foste batizado com o Espírito Santo. Ele não estava comigo lá, ele não sabia. E quando terminou o culto, ele me chamou e disse, a partir de hoje eu vou te largar, porque eu sei que agora tu pode andar com as tuas próprias pernas. Porque eu sei que agora tu foste revestido de poder. Tu foste batizado com o Espírito Santo. A partir de agora eu não vou mais me preocupar contigo. Porque eu sei que a minha missão contigo acaba hoje. E ele me largou. Esse é um consolidador, que está na casa de Deus, que é da família de Deus, que cuida um dos outros, como na igreja primitiva. Ela não brigava, mas ela era unida, falava uma só língua. Eles compartilhavam um com os outros a sua comida, vendia o que tinha e mantinha a obra de Deus. Família de Deus unida, que não brigavam, que não discutiam, trabalhavam no coletivo, em favor da obra e da família de Deus aqui nessa terra. Este é o mesmo sentimento da igreja ainda hoje. Por que mudou? É porque muitas vezes nós não deixamos Deus nos corrigir e não aceitamos a correção de Deus e queremos fazer a nossa vontade. É por isso que muitas vezes dentro da casa de Deus há contenda e há dissensões. Porque há um de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu sou de mim mesmo e quero fazer a minha vontade. E deixa de obedecer à voz do Senhor. Não é mais tempo, família de Deus, de nós queremos fazer o que nós achamos que nós devemos fazer. Porque deixamos de ler a palavra, deixamos de orar, deixamos de buscar a presença do Senhor. E a partir daí tomamos um rumo na direção de Deus. Mas não temos mais paciência de orar, não temos paciência de ler a Bíblia, e não temos mais paciência de estar na casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus. Se somos família de Deus, saiba que nós temos um dono, e a Ele devemos reverenciar. Você acha que eu estou lá, e muitos outros que deram a sua vida em favor do Evangelho, em favor da palavra de Deus? Servir a Deus não é fácil, é difícil, mas
nós devemos nos submetermos à vontade de Deus, como família de Deus fazermos não a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Esteja disposto a fazer a vontade de Deus a partir de hoje. É um apelo que Deus está fazendo através desse microfone. Está falando com pessoas aqui que você precisa mudar. Que você precisa ser revestida novamente e voltar a ter a mesma alegria que tinha antes. Convido a igreja para se colocar de pé. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Jesus nessa noite. Aleluia. A obra de Deus não pode mais viver de migalhas. A obra de Deus não pode mais sofrer como vem sofrendo. A obra de Deus e a família de Deus precisa, hoje mais do que nunca, estar disposta e de pé, orando mais, jejuando mais, lendo mais a Bíblia e ficando nascendo no centro da vontade de Deus. Deus está falando nessa noite com pessoas aqui, que você precisa mudar as suas ações e as suas atitudes. Volte ao primeiro amor, aos primeiros passos que antes você era. Deus te faz lembrar a promessa que Ele te fez há um tempo atrás. E Ele disse que quer renovar com você nessa noite, que Ele não esqueceu da promessa que fez para ti. Aleluia! Se tem gente nessa noite aqui, que Deus falou com você, não seja omisso. Quando eu recebi esse convite para vir pregar nessa igreja nessa noite, eu perguntei do Senhor o que eu deveria pregar nessa noite. E Deus me levou nesta palavra. Se Ele me levou a esta palavra, porque eu creio que Ele falou com pessoas neste lugar. E se Deus falou com você, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você, venha aqui agora. Seguir a paz e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Mudança de atitude. Mudança de atitude. Lecalaba canta laba cheia. Eremais te canta laba. Deus quer te renovar. Deus quer mudar a tua ação, a tua atitude. Deus quer renovar as tuas forças. Não quer mais ver você parada. Deus quer que você mude a tua história a partir de hoje. Não seja mais aquele crente fraco, frio da igreja. Se disponha a fazer. Aleluia! Não vai agir mais como esse homem, esse filho da Bíblia agiu. Mas Deus quer mudança na sua casa a partir de hoje. Quer ver crentes dispostos a fazer a obra, dispostos a fazer, mudar. Família de Deus, falando a mesma palavra, falando a mesma linguagem. Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso. Deus, família de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Renovação é o que Deus quer. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, igreja. Para Jesus bem forte, para Jesus.
Vamos orar e apresentar a família de Deus. Toda essa igreja é a família de Deus. Vocês são filhos amados do Senhor. E o que Deus quer nessa noite, que você saia daqui em novidade de vida, em santificação. Louvado seja Deus. Dispostos a trabalhar na causa do Mestre. Graças a Deus que vocês não estão pegando ferrada de taioca e nem sendo chupados de morcego. Vocês estão aqui. Tem uma casa, muitos dormem no ar-condicionado, num conforto. Mas Deus trouxe esse índio Saraputawa para trazer essa mensagem para vocês aqui nessa noite. E dizer que a promessa que Deus fez a cada um ainda está de pé. E que Deus conta com você novamente nessa noite. Aleluia. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu ministrei a Tua palavra. Pai, renova nesta noite, Senhor, essas vidas que aqui estão. Confirma, Senhor, o chamado, Senhor. Confirma, Senhor, o chamado. A disposição de fazer. A disposição de servo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, é no Teu nome, Senhor, que eu te apresento Teus filhos que aqui estão, Senhor. Ó Deus, restaura, Senhor, a vida de cada um. Que possa a partir de hoje, Senhor, andar em novidade de vida. Dispostos a fazer a Tua obra neste lugar. Diga comigo, Senhor, conta comigo. Mais forte, Senhor, conta comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero te agradecer, Senhor. Hoje sempre a igreja diz: ah! Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está aceitando Jesus? Não, só se reconciliando, né? Então, recebendo oração. Deus abençoe, irmãos. Fica na paz do Senhor. Obrigado, pastor. Aleluia. Quantos querem louvar a Deus pela vida do pastor Paz, pastora Neide? Vamos dizer: Deus abençoe. Deus abençoe. Quando é que vocês vão, pastor? Não tem data. Quarta-feira já? Meu Deus. Meus irmãos, continue de pé, chegue ao seu lugar. Nosso pastor e pastora já estão retornando nessa quarta-feira, né, ao campo pastoral. E nós queremos abençoar com as bênçãos de Deus. Quantos querem abençoar? Diga amém. Quantos querem ser mais abençoados? Diga amém. Glória a Deus, tá? Eu recebi mensagem da irmã Teles. Vamos orar pela nossa irmã, pela sua saúde, pelo nosso irmão Mário, tá? E o pastor não me pediu nada. Ele não veio pregar por dinheiro, né? Ele é servo de Deus. Mas quem tiver disposto a abençoar com rancho, com calçado, com a roupa, é para levar para os irmãos. Eu nem combinei, nem falei em grupo, nada disso. Nem ele pediu, nem tem autorização para fazer esta fala, como se diz, falar isso, tá bom? Então é quarta-feira que o nosso irmão vai embora, é praticamente depois de amanhã, né? É segunda, terça, quarta já vai, né? Então é depois de amanhã. E como é que a gente pode abençoar? Só abençoa quem é abençoado, tá? Eu vou fazer um desafio da minha parte, né? Aí vou botar a irmã Tassi no fogo. Quem quiser e quem puder abençoar, ou com roupa, com calçado, ou com algum donativo, ou com rancho, fala com a irmã Tassi até terça-feira, porque terça-feira ele já está preparando para ir embora, tá? Amém? Aleluia. Quantos aceitam esse desafio? Amém. Glória a Deus. Aqui não é apelação não, irmão. Do que tiver, se tem, a gente faz, mas é esforço também, né? É oferta ao Senhor nosso Deus, porque o pastor no interior é como um pai de família, né? Quando ele chega, ele vai levando calçado, vai levando roupa, vai levando remédio, vai levando... O que mais?
farmácia, aconselhamento, ele é delegado de polícia, ele é psicólogo, essa igreja aqui está cheia de psicólogo, pedagogo, enfermeiro, enfermeira. Se tiver um remédio, né? A gente leva oração, mas leva remédio, né, irmão? Leva oração, mas leva roupa. Leva oração, mas leva calçado. Leva aconselhamento, mas leva um livro, a Bíblia, né, irmãos? Que tem Bíblia. Leva rancho, né? Amém. Glória a Deus. Tá bom, meus irmãos? Mantimento é isso, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe esta igreja, né? O trabalho do pastor Paz é o homem que foi... porque não tem tempo para ouvir o testemunho por completo, é muito grande, mas eu acredito que a porção de Deus na minha e na sua vida é poderosa, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não posso ir lá, mas você e eu, através da oração e da minha contribuição, do nosso donativo, pode ir lá. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao final. Que a bênção de Deus esteja na sua família. Convidar a pastora Neide aqui. A pastora Neide vai estar orando por todos nós, despedindo em oração, porque de fato e de verdade ela é pastora e todos nós somos servos de Deus. A paz do Senhor, amados. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa. Louvar a Deus. Eu estou muito feliz por rever pessoas aqui que de um tempo atrás, né, eu estava olhando aqui esse vaso, ainda foi do tempo que a gente ornamentou. E Deus é maravilhoso, queridos. Viva esse momento, viva para Deus. Aproveite aquilo que você tem. Às vezes nós chegamos e nós olhamos, amados, ali uma realidade tão diferente do que nós vivemos aqui. Aproveite e sirva a Deus na condição que você tem, porque Deus vem buscar um povo diferenciado, um povo que ama ao Senhor, e através desse amor, você demonstra na vida de outras pessoas esse amor que o Senhor nos colocou em nossos corações. Nós não estamos ali, amados, por nossa vontade própria. O Senhor me mostrou aquele lugar 7 anos antes de nós irmos para aquele lugar. E eu resistia muito ir para o interior, porque não é fácil, como meu esposo estava falando. Mas eu sei que o Senhor, Ele não precisa de nós, amados, mas o Senhor, Ele conta conosco. Levante a sua mão, vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento nós te agradecemos. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, porque o Senhor é um Deus fiel para com o teu povo, com a tua igreja, Senhor. E eu sei que o Senhor vem buscar um povo disposto, um povo, Senhor, que muitas vezes, Pai, às vezes fala de lábios, de boca, mas quantas vezes, Senhor, nós somos omissos, quantas vezes nós somos negligentes, Senhor, na tua obra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar na tua igreja, na tua noiva, no povo que o Senhor vem buscar, um povo escolhido, um povo separado, um povo diferenciado, Senhor, nesses últimos dias. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a tua igreja neste lugar, para ganhar, Senhor, esse conjunto, para entrar, Senhor, nesses condomínios, Pai, aonde, Senhor, nós não podemos entrar, meu Deus, com os nossos pés, mas nós podemos entrar de joelhos dobrados, Senhor, em cada lar, em cada casa, em cada família, Paizinho querido, no nome de Jesus. Dá, Senhor, nessa igreja um coração, Senhor, quebrantado, um coração cheio de amor pela tua obra, um coração cheio de amor por almas, por vidas, Senhor, porque se não for para te servir, Senhor, porque nós estamos ainda aqui, Pai, que o Senhor possa colocar o desejo no coração de cada um, que nós possamos ser mais obedientes a Ti, que possamos, Senhor, ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, aonde nós estivermos, fazermos a diferença, Senhor, nessa terra, Pai. Deus, despede a Tua noiva em paz, Senhor, leva os Teus filhos, cada um, Senhor, para os seus lares, Senhor, que cada um nessa semana, Pai, possa ter uma experiência contigo, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a igreja diga amém. Amém. Aleluia. Vamos na paz do Senhor. Meus irmãos,
A liderança amanhã, os diáconos, diaconis e os líderes de geração, às 19h30 nós vamos ter a reunião de GAL, tá bom? Os líderes de célula, eles estão livres, não diria dispensados, mas estão livres, tá bom? Mas essa liderança principal aí, tá? Tratar de assunto da festa da nossa igreja. Deus abençoe, boa semana, em nome de Jesus.